Hare Krishna. Olá, sejam bem-vindos ao compartilhamento do Bhagavad Gita, agora com a permissão da Suprema Personalidade de Deus, Om Tat Sat, entregando todas as oferendas aos pés de lótus como trabalho devocional. E agora na plataforma do Chandra Minutos Iluminados e do Easy Espiritualidade no YouTube. E hoje vamos ao verso 2. O verso 2 aqui do Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, deixa eu ajeitar aqui a câmera, ok? Verso 2, estamos no capítulo 7, o conhecimento acerca do absoluto. Sejam bem-vindos, muito bem-vindos e bem-vindas. Então, verso 2. Agora declarar-te-ei na íntegra este conhecimento, tanto fenomenal quanto numenal. Conhecendo isto, nada te restará a saber. Então, aqui é a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, na Bhagavad Gita, como ela é escrita por sua divina graça, Srila Prabhupada. Então, o conhecimento completo inclui o conhecimento acerca do mundo fenomenal, do espírito, que o impulsiona e dá fonte de ambos. Esse conhecimento é transcendental. O Senhor quer explicar o sistema de conhecimento acima mencionado, porque Arjuna é devoto e amigo íntimo de Krishna. Então, aqui nessa significado de Srila Prabhupada, ele está aqui nos mostrando que Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, ele quer e deseja que nós, almas condicionadas em corpos terrenos, possamos, através da bondade, ou abrir os ouvidos da alma e o coração para enxergar além da limitação material e abrir este conhecimento para que possamos entender os fenômenos transcendentais. Ou seja, o conhecimento transcendental, como é conhecido aqui, como é dito aqui no Bhagavad Gita. O Senhor quer explicar esse sistema de conhecimento porque Arjuna, como nós, somos devotos de Deus e assim somos e precisamos ser e fazer essa relação com Deus de uma forma mais íntima e de uma forma de uma amizade transcendental. O conhecimento completo só pode ser obtido pelo devoto do Senhor na direta sucessão discipular do Senhor. Deve ser bastante inteligente para conhecer a fonte de todo o conhecimento, que é a causa de todas as causas, e o único objeto de meditação em todas as espécies de prática de yoga. Então, aqui, novamente, fala que quando a gente conhece tem esse processo de conhecimento do Bhagavad Gita, nós estamos fazendo yoga, a yoga, Jnana Yoga, que é a yoga do conhecimento. E para isso é preciso abrir os ouvidos e ouvir com os ouvidos da alma e abrir o nosso coração para que possamos obter esse conhecimento transcendental através dos fenômenos espirituais e também entender através todas as coisas se desenvolvem primeiro no espírito e se refletem na matéria. E aí, assim, quando a gente tiver conhecimento, a alma tiver conhecimento sobre este conhecimento, nada restará a saber. Dando continuidade. Então, quando praticamos a yoga, vamos buscando esse objeto de meditação em Deus. Quando a causa de todas as causas se torna conhecida, tudo que é cognoscível torna-se conhecido e nada ficará incógnito. Então, quando a gente tem esse conhecimento pleno de Deus, nós vamos conhecendo pouco a pouco tudo aquilo que não conhecíamos e aquilo que conhecemos passa a ter mais significado quando tudo que acontece aqui no mundo dos fenômenos, no mundo material, passa a ter um significado maior, ou seja, um significado espiritual que está aqui no Bhagavad Gita. Então, tudo aquilo que é a causa de todas as causas. Quem é a causa de todas as causas? Deus. Quando Deus se torna conhecido, tudo o que é irreconhecível, incompreensível, tornará-se conhecido e nada ficará sem entendimento.
Isso aqui foi retirado dos Vedas, né? E dos Upanishads, que são outros livros sagrados, trazendo a boa nova do entendimento. Verso 3, dando continuidade aqui. Dentre muitos milhares de homens, talvez haja um que se esforce para obter perfeição. E dentre aqueles que alcançaram a perfeição, é difícil encontrar um que me conheça de verdade. Então, aqui a suprema personalidade de Deus, ele está diretamente falando a Arjuna, que nos representa como ser humano, dentro deste processo de Bhakti Yoga, Yoga da devoção. E aí, a suprema personalidade nos diz claramente aqui, que talvez só haja um que me conheça de verdade. Então, a gente pensa que é fácil conhecer Deus, mas não é. A gente pensa que é fácil se relacionar com Deus, mas também não é. Então, vamos à explicação aqui de Prabhupada. Há várias categorias de homens e mulheres, e milhares deles, talvez um esteja interessado o suficiente em compreender transcendentalmente para tentar saber o que é o eu, que é a alma, o que é o corpo material e o que é a verdade absoluta. A verdade absoluta é o próprio Deus. É a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim, a humanidade só se ocupa com as propensões animais, ou seja, comer, dormir, defender-se e acasalar-se. Então, quando o homem, nós só comemos, dormimos, defendemos-nos e acasalamos, nós estamos no modo animal, no modo físico, no modo dos sentidos, né? E aí, com esses tipos de atividades, ninguém se interessa pelo conhecimento transcendental. Isso é a pura verdade. Porque se vocês observarem, observe a vida de cada um de vocês. Observe a vida de cada um de vocês. Como é que vocês conhecem Deus? Como é que vocês se relacionam com Deus? Se vocês já tinham parado antes para saber o que é Deus, o que é o eu, a alma, qual é a função da alma aqui no plano terreno? Então, se não sabem, é porque estão atrelados, condicionados à matéria, que resume-se em comer, dormir, defender-se e acasalar-se. Então, aqueles que se interessam em conhecimento transcendental, em compreender o eu, a alma, o eu supremo e o processo que por meio de Jnana Yoga, conhecimento, ou Dhyana Yoga, Dhyana Yoga é quando a gente vai praticar esse conhecimento, e da descrição entre o eu e a matéria, conduz à autorrealização. Então, quando a gente começa, as almas, nós, eu, por exemplo, quando eu começo a conhecer esses processos, eu saio da condição material, da condição animal, dos sentidos e vou conhecendo pouco a pouco a suprema personalidade de Deus e me relacionando com ela. Então, assim, Deus, Krishna, é a pessoa suprema. E além desse conhecimento acerca da parte impessoal, que é a parte que Deus, Krishna, criou, chama-se Brahman, impessoal em tudo e em todos, na natureza, nós vamos buscando esse conhecimento e admitindo que nós não tínhamos esse conhecimento, e a partir deste processo de Bhagavad Gita, de ouvir o Bhagavad Gita, que é falado pela própria Suprema Personalidade de Deus, nós vamos aceitando o fato que é muito difícil conhecer Deus, Krishna, mesmo que se tenha compreensão transcendental acerca do Brahman impessoal, que é a parte material, a parte da natureza, a própria energia Yogamaya, que é uma energia de Deus que vem aqui, que nos testa continuamente para que a gente possa aprender a entender as coisas espirituais, né? Ou seja, como diz o próprio Prabhupada, problemas materiais, soluções espirituais. Então, onde é que eu vou me buscar esse conhecimento? No Bhagavad Gita, porque ele foi ditado pela própria Suprema Personalidade de Deus, e através de Jnana Yoga, da Yoga do conhecimento transcendental, e de Dhyana Yoga, a prática desse conhecimento, eu vou chegar a Bhakti Yoga, que é a devoção. E aí eu vou conhecer Deus e tentar me relacionar com Deus. Mas Deus diz que é difícil encontrar um que me conheça de verdade, ou seja, completamente.
né? Então, Krishna é a suprema personalidade de Deus, a causa de todas as causas, o Senhor primordial, né? Então, aqui no Bhagavad Gita está dizendo que quando a gente não chega perto dessa suprema personalidade de Deus, quando a gente não conhece, fica muito difícil entender espiritualidade transcendental. Transcender os modos da matéria e sair desse comer, dormir, defender-se e acasalar-se e passar a mergulhar nesse conhecimento transcendental. E para terminar, eu vou ler aqui. Na verdade, o caminho de Bhakti, que é a yoga da devoção, não é fácil. O aparente caminho de Bhakti, praticado por pessoas que não estão entendendo o assunto ou desautorizadas e sem conhecimento de Bhakti, o que é a yoga da devoção, talvez seja fácil, mas quando ele é de fato praticado conforme as regras e regulações, os eruditos e filósofos especuladores afastam-se deste caminho, porque praticar Bhakti Yoga não é fácil, minha gente. Eu venho há 1 ano praticando Bhakti Yoga, estudando as escrituras sagradas, os Shastras, lendo sobre a Suprema Personalidade de Deus, volume 1 e 2, procurando fazer minha japa, cantar os santos nomes do Senhor todos os dias, 1h30, 108 contas, 16 vezes ao dia, e compartilhar sabedoria com meus amigos mais íntimos e também através dos grupos co-criados. E eu sei que isso não é suficiente para conhecer Deus, porque Deus vai muito, muito, muito mais além de tudo isso. Então, prestar serviço devocional a Deus, mas não estudar as escrituras sagradas, é simplesmente uma perturbação desnecessária na sociedade. Ou seja, fazer para dizer que está fazendo e que é erudito, que é filósofo, que conhece e acontece e falar muito bonitinho, com palavras maravilhosas, isso é perturbação interior e na sociedade. Então, assim, quando Krishna diz, quando a Suprema Personalidade diz, ninguém me conhece como eu sou, diz o Senhor, então ninguém o conhece de verdade, né? E se alguém o conhece, tal grande alma é muito rara. Então, é esse processo de Bhakti que eu estou aqui, através do Bhagavad Gita, compartilhando com vocês diariamente, para que eu possa fazer todo esse processo devocional. Ou seja, esse processo de Bhakti Yoga, nesse conjunto todo de conhecimento, né? Somente os devotos puros podem ter algum conhecimento das inconcebíveis qualidades transcendentais existentes em Krishna. Devotos puros são aqueles que podem conhecer Deus na íntegra. O fato de ser a causa de todas as causas, sua opulência, sua onipotência, sua riqueza, fama, força e beleza e conhecimento e renúncia, que são os 6 poderes de Deus, ou seja, as 6 opulências de Deus, que ele próprio é opulência infinita, riqueza, fama, força, beleza e conhecimento, e renúncia, porque Deus é benevolente e inclinado a seus devotos. Só quem pratica Bhakti Yoga é devoto? Não, todos nós somos devotos de Deus, mas quando entramos no caminho de Bhakti, a yoga da devoção, nós vamos aprofundando esse conhecimento acerca de Deus. E isso é uma palavra que pode nos levar à compreensão de Deus sobre todas as coisas, das suas criações materiais e de sua personalidade. E somente nós, devotos, quando passamos a conhecê-los como ele é, nós vamos saindo desse Maya, dessa ilusão. Com os sentidos materiais, ninguém pode compreender Deus como ele é. Com os sentidos materiais, ninguém pode conhecer Deus. Mas Deus se revela aos devotos, estando satisfeito com o transcendental serviço amoroso que este lhe presta. Então, isso está no Bhakti-Rasamrita Sindhu, então, outro livro sagrado. Então, quando nós estamos prestando serviço devocional a Deus, nós estamos neste caminho devocional e, passo a passo, nós vamos conhecendo Deus cada dia, cada hora e cada instante. Assim seja, Namastê, Hare Krishna. Sai, Natan. Natan está aqui, meu gatinho. Ele adora cantar Mahamantra e quando eu falo de Krishna, ele já sai da cadeirinha dele e vem aqui ficar me arrodeando, porque ele também escuta, ele também é uma alminha e um corpo de um gato.
E ele também escuta e recebe essa energia da forma dele, dos sentidos de um gato. Hare Krishna Namastê.